Olá, seja você aluno ou aluna ou profissional de engenharia civil ou de arquitetura. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Nesta aula de número 1 de uma casa de concreto armado, eu irei definir, abordar os principais pontos que devem ser deliberados entre os profissionais de engenharia civil e de arquitetura, para que erros sejam mitigados e reduzidos ao máximo ao longo do projeto, e principalmente que o retrabalho seja eliminado, pois é a parte que mais dá dor de cabeça, é o retrabalho, quando algum item não for muito bem definido, ainda na fase inicial que antecede o projeto. Aula 1, Introdução. O primeiro tópico a ser apresentado, lógico, é a apresentação do projeto para vocês. A planta do pavimento 1 de arquitetura, ela é entregue, naturalmente, com os nomes de todos os elementos, né, localização da escada, né, que une o primeiro ao segundo pavimento, por ser uma casa de 2 pavimentos, locação dos elementos eletrodomésticos, mobílias e assim por diante. Então essa é a planta de pavimento 1 da arquitetura original. Os cortes devem ser sempre representados em número mínimo pelo menos de um corte longitudinal e um corte transversal. É o mínimo necessário para a apresentação de um bom projeto. A planta do pavimento 2, ela traz algumas outras vertentes, como a varanda, o quarto do casal, pergolados, né, quartos, banheiro, enfim, e a escada, né, que continua do primeiro para o segundo pavimento. E aqui uma linha tracejada que indica projeção, no caso da caixa d'água. Ela tem os cortes entre a planta do pavimento 1 e a planta do pavimento 2, os cortes permanecem na mesma região. O corte A, ele traz à tona dois elementos mais importantes para a estrutura, que são a localização das caixas d'água e a localização do automóvel, ou seja, da garagem. Para a estrutura, são os elementos de maiores cargas. Um outro elemento muito importante a ser delineado com o arquiteto, ser deliberado, é o pé direito. O valor do pé direito, a ser definido agora, irá repercutir nos pilares, na dimensão e no coeficiente de flambagem dos pilares propriamente ditos. O corte B, ele traz à tona a mesma caixa d'água, mostrada anteriormente, só em uma outra vista, né? E a posição da escada ao longo do seu corte transversal. A escada é um elemento que eu deixo sempre por último a ser projetado, pois é um elemento que requer mais cuidado por ter dimensões de espelho e de piso, né? E também pelo fato da escada ser um elemento assim de cunho mais estético. Então, por ter esse partido estético mais elaborado em relação aos outros elementos, em detrimento aos outros elementos, a escada eu recomendo que seja o último elemento a ser projetado, pois até o cliente ele pode mudar de ideia durante o projeto, durante a fase de projeto, sobre o conceito da escada, o partido arquitetônico a ser utilizado na escada. No item 2 dessa aula, iremos falar sobre o lançamento dos primeiros elementos de estruturas sobre a planta de arquitetura. Preparando a planta de arquitetura, no caso, teremos o calculista recebendo a planta de arquitetura em um arquivo de .dwg, extensão .dwg, que é um arquivo de AutoCAD. Então, o primeiro passo é limpar, né? No caso, os layers. No caso de AutoCAD, trabalhamos com os layers. Então, você elimina os layers que não serão, no caso, úteis para a estrutura. São extremamente úteis para a arquitetura, mas para a estrutura não serão importantes e irão agilizar nosso trabalho como engenheiro ou engenheira estrutural. Então, os layers a serem mantidos da arquitetura para a estrutura são os seguintes, que eu recomendo: alvenaria e divisórias, pergolados, posição da garagem para demarcar a laje maciça ou um pavimento, propriamente dito, para resistir à carga de automóvel. A posição da caixa d'água é crucial. E na caixa d'água, vocês sempre trabalhem com lajes maciças, nunca com laje pré-moldada. Louças e metais para poder ter uma noção da posição, da projeção da caixa d'água,
Normalmente ficam em cima dos banheiros ou em cima da área da cozinha e do banheiro, né? Então, recomendo manter as louças em metais alocadas ainda na planta de estruturas. Para definição dos pilares. Cotas e níveis, né, para checar com as cotas que serão demarcadas por ti. Então, nunca modifiquem as cotas e níveis definidos pela arquitetura. Nunca. Respeitem esses valores estabelecidos. E as posições dos eixos. E quanto aos eixos definidos pela disciplina de arquitetura, não os modifique igualmente. Mantenha os eixos originais definidos pelo arquiteto ou pelo arquiteto. Então já fica aqui a nossa primeira observação importante, que no caso é nunca modifique, né, os eixos, né? E se for necessário, crie eixos, novos eixos para você, entre os eixos intermediários, como eixos intermediários, né? E não como eixos modificados, como veremos nos slides a seguir. Por exemplo, digamos que você tem a planta de arquitetura definida pelos eixos verticais, que são os eixos denominados por números, né? E os eixos horizontais, que são determinados por letras. Então, imagine que você precise locar um pilar nessa região, fora do eixo B e do eixo A, entre o eixo A e o eixo B. Então, você passa a criar um eixo na planta de estruturas denominado eixo A1, entre o eixo A e o eixo B. E digamos que você precisa criar outros dois pilares entre os eixos 3 e 4, alinhados na mesma posição, mas que, mesmo que alinhados entre eles, eles estão fora dos eixos 3 e 4. Então, você não modifica o eixo 3 e passa a chamar esse de eixo 4, você cria um eixo intermediário. Isso é muito importante. Então, cria um eixo chamado trecho 3A, por exemplo, mas nunca modifique os eixos definidos pelo profissional de arquitetura. A alvenaria. Uma vez localizada a alvenaria, isolada a alvenaria do restante do projeto, você tem uma noção de onde as suas vigas, né, estarão, né, alinhadas. Normalmente eu sempre posiciono uma viga debaixo de cada alvenaria, para receber cada alvenaria. Eu nunca deixo a alvenaria diretamente sobre a laje. Então, se eu tenho uma alvenaria nessa região, obrigatoriamente eu já projeto uma viga abaixo, né, alinhada com essa alvenaria, para que essa alvenaria não descarregue diretamente sobre a laje. Trago alguns elementos importantes, como garagem, escada, que irão influenciar no cálculo. Aqui você já começa a alocar, a posicionar, lançar seus pilares, as primeiras posições dos pilares. Ainda está na fase muito crua do projeto, está lançando os pilares. Não existe uma regra geral. É um conjunto de vários fatores, experiência, né, o conhecimento teórico, conhecimento prático, e uma norma, e assim por diante. Então é isso que vai fazendo o projetista, vai formando o projetista. Normalmente, ao longo das vigas maiores, as vigas principais, que irão receber as vigas menores, eu localizo os pilares com seus maiores comprimentos, ou seja, maiores momentos de inércia, alinhados com a direção das vigas maiores. Ao longo dessas vigas, lógico, eu modifico a posição de alguns pilares para também permitir o travamento em outras direções. Mas a maioria dos pilares locados ao longo das vigas principais, eu os mantenho alinhados com a, com a maior inércia, sua maior inércia, alinhados com o direcionamento das vigas maiores, né? Então, ao longo do comprimento da casa, vamos supor que essa casa ela tem uma largura um pouco menor do que o comprimento. Ao longo do comprimento, eu disponho os pilares com a sua maior inércia dispostos nessa direção. E na outra direção, para as vigas localizadas nas outras direções, eu utilizo alguns pilares alinhados com elas, ou mesmo com a menor inércia, recebendo suas vigas menores. Então, note, pilares com suas menores inércias, recebendo as vigas menores, e com suas maiores inércias, recebendo as vigas maiores. Essa é uma forma de tratar esse pré-lançamento dos pilares que eu utilizo. Para a numeração dos pilares, observe que a planta foi colocada aqui propositalmente deitada, para poder caber na tela e ter uma melhor visualização para vocês. Mas o norte do projeto está aqui, acima do P1, e o sul está aqui, abaixo do P10. Então tem o norte, sul, leste e oeste. A numeração do pilar ela é feita de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então você tem o pilar P1,
depois o P2 e o P3, P4, P5, P6, o P7, P8, P9, o P10 e o P11. Sempre de baixo para cima, da esquerda para a direita. As lajes seguem a mesma metodologia. L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. Não vou alocar as vigas aqui ainda, porque num pré-lançamento eu procuro trabalhar primeiro com a alocação dos pilares, de modo que esses fujam de qualquer interferência com vãos existentes de portas e janelas, por exemplo, ou algum outro partido arquitetônico. Enfim, os pilares nesse primeiro posicionamento, primeiro lançamento, não deve criar interferência com os partidos arquitetônicos de forma alguma. Então, lança os pilares e as lajes. No piso do pavimento 2, é que é importante você nomear na planta de estruturas, piso do pavimento 1, piso do pavimento 2, depois o teto do pavimento 2. Nossa casa tem 2 pavimentos apenas. E na arquitetura, naturalmente, apenas 2 nomenclaturas, tipo pavimento 1 e pavimento 2, já é suficiente para o arquiteto ou arquiteta, mas para a estrutura, não. A gente precisa denominar piso e teto para cada pavimento, a fim de não deixar confusa não deixar confuso o título, né, da planta em questão. Então eu trago à tona alguns elementos mais importantes: varandas em balanço, teremos balanços, área de pergolados, temos pequenas vigotas vazadas, com espaços vazados, a área de banho, onde possivelmente aqui já alocaria uma caixa d'água, a escada em si, e para vãos vazados sempre indicar por um X. A locação dos pilares são as mesmas, as nomenclaturas são as mesmas, obedecem às mesmas nomenclaturas e posições estabelecidas já no piso do pavimento 1, no slide anterior. E aqui as lajes, né, mesmas posições. Você pode perguntar, mas nesse vão não existe laje, é uma escada, vão vazado. Realmente, eu apenas chamei de L6 e acabou ficando nesse projeto L6. Eu tive que tirar lá na frente o L6 e mantive L5 pulando para o L7. Mas eu expliquei em planta que o L6 ele não existe. Existe o 5 e o 7. Isso é um erro que pode ser cometido, em que você está numerando as lajes e não observa que um desses vãos é vazado. No caso, esse vão era vazado, denominei L6 no pré-projeto, e depois que eu tinha feito todos os cálculos, os projetos, eu fui perceber, então eu decidi manter a falta do L6, pulando do L5 para o L7, mas explicando numa nota através da planta. Aqui nós temos a projeção da caixa d'água, que vai ser colocada lá no teto do pavimento 2. É muito importante a projeção da caixa d'água. Definir a projeção da caixa d'água já com o arquiteto, porque ela vai influenciar nas cargas mais importantes, advindas do teto, né, da edificação. E nesse caso, nessa casa tinha um prisma, né, uma projeção de um prisma a ser executado no teto do pavimento 2. E aqui o teto do pavimento 2. Então, observe, 2 andares, a nossa casa, e 3 plantas. Piso do pavimento 1, piso do pavimento 2 e teto do pavimento 2. Alvenarias extraídas da planta de arquitetura. Naturalmente aqui não vou ter pergolado, banho no teto, apenas mantive as nomenclaturas para me direcionar, ter um posicionamento do lançamento dos pilares. As platibandas, né, ou muretas, como queiram chamar, são alvenarias com cerca de 1 metro, 1,20 m de altura. Não são alvenarias que vão do piso ao teto, não tem fechamento, é apenas um teto. Elas escondem a cobertura e criam um partido arquitetônico mais agradável. Os pilares, nomenclaturas de pilares e lajes são as mesmas. Aqui não trabalho mais com linhas tracejadas, agora trabalho com linhas cheias. Ou seja, a área para a caixa d'água agora é uma linha cheia, vai ser alocada aqui, nessa região, no teto do pavimento 2. E aqui o prisma, não mais linha cheia, não mais linha tracejada, agora é linha cheia. E o X, teremos uma abertura propriamente dita nessa região do teto do pavimento 2. Limites recomendáveis para lajes. Para lajes maciças, né, que são constituídas de, né, concreto armado em si, né, e armação positiva na parte inferior, disposta nas duas direções, ela possui comprimentos LX e LY que eu recomendo com base em minha experiência, com base em projetos que deram certo até hoje, que funcionaram, não trouxeram desconforto para o cliente.
Lembre-se que o tripé resistência, durabilidade e funcionalidade deve ser sempre respeitado. Se um desses elementos do tripé da engenharia falhar, o projeto falha, a obra também falha. Então, nesse caso, seria a parte do conforto psicológico, conforto físico, né? Então, essas dimensões mínimas irão repercutir no conforto, principalmente. Então, os voos máximos que eu recomendo para lajes maciças são de no máximo, vãos de no máximo 6 metros, para projetos corriqueiros, onde você vai ter, às vezes, não a presença de uma construtora, com todo respeito ao empreiteiro, mas vai ter a presença do empreiteiro, às vezes com uma maior informalidade, numa obra de uma casa. Então, evite transtornos, falhas de obra. Então, você pode evitar isso no projeto, como engenheiro, se antecipar a possíveis erros ou falhas de obra. Um trabalho com vãos confortáveis, de no máximo 6 metros, que vocês vão estar bem. Lógico, uma laje maciça de um prédio maior, uma edificação mais exuberante, ela pode chegar a 7, 8 metros, com uma construtora, mão de obra mais qualificada e assim por diante. Mas no nosso dia a dia de casa, se trabalha com um vão máximo de 6 metros. E acima de 7 ou 8, não trabalhe com laje maciça. Trabalhe com lajes, no caso, é, protendidas e assim por diante. Então, esses são os meus limites. É, extraídos de livros antigos, conhecimentos antigos e conhecimentos aplicados na prática. É isso que eu recomendo para vocês. Isso é o meu melhor a respeito de lajes maciças e seus respectivos vãos para vocês, para você. As lajes maciças resistem muito bem às cargas distribuídas. Então, se você aplica uma carga concentrada numa laje maciça, ela distribui muito bem. Apenas divide a área da carga concentrada pela área da laje. Porém, até que valor de carga concentrada considerar para ser distribuída sobre uma laje maciça? Com base em livros antigos, que eu não me recordo, essa fonte eu não me recordo, mas eu tenho anotada, ela, algumas fontes antigas recomendavam uma carga de no máximo 1 a 2 toneladas. Diria 2 toneladas, um limite para você pegar uma carga concentrada e distribuir sobre uma laje maciça e considerar uma carga distribuída de X. Então, acima de 2 toneladas, considerem a carga pontual, a carga efetivamente concentrada. Até 2 toneladas, você pode transformar essa carga concentrada de 2 toneladas em uma carga distribuída, em função da sua área, é claro. E para toda carga concentrada, independente do valor, sempre verifiquem a punção na laje, pela norma NBR 6118. A laje maciça ela pode receber alvenaria apoiada diretamente? Pode. Você vai precisar armar a laje ao longo do trecho onde tem alvenaria com umas armações extras, digamos assim. Mas pode ser recebida uma alvenaria sobre uma laje maciça, sem necessariamente ter uma viga ali embaixo. Eu prefiro trabalhar com as vigas, para não ter problema em obras executadas de modo que tenha uma mão de obra menos qualificada, mais comum, mais corriqueira do nosso dia a dia. Então evite apoiar a alvenaria sobre lajes maciças, em que você não vai ter a presença de uma construtora, uma qualidade de obra melhor naquela execução. E para lajes pré-moldadas treliçadas, a história é outra. Elas são mais frágeis, têm menor momento de inércia do que a laje maciça, né, e menor travamento nas duas direções. Eu não considero laje para travar vigas, e vigas até que vai travar o topo de uma viga, mas para a inércia do conjunto, o travamento do conjunto de uma edificação, considero basicamente as vigas e as colunas, propriamente dito, né? Eu considero as lajes como paredes finas, diafragma, elementos finos. Então, não considero muito, dependendo da espessura da laje maciça, não considero tanto para o travamento. Então, para a laje pré-moldada, você tem o quê? Você tem a capa de concreto, que é uma laje com cerca de 5 a 6 centímetros. Trabalhe com esses valores. Não trabalhe com valores de 3 a 4 centímetros, como se fez muito no passado. Os operários reclamam na hora de executar, e com razão. Eles não gostam de executar a capa de concreto com 3 a 4 centímetros. Armações distribuídas nas duas direções. Vigotas. Antigamente, esse nome era denominado de nervura, né? Então, algumas pessoas ainda chamam de nervura, mas pode ser chamada de nervura ou vigota a esses elementos que irão suportar essa capa de concreto na laje pré-moldada. E as lajotas, no caso, ou piso, né, no caso, lajota ou isopor, né? Você tem a lajota para piso e para teto e tem o isopor. Lajota ou isopor não tem função estrutural, é apenas para prover esse enchimento e economizar
de executar concreto nessas regiões vazadas, digamos assim. Então, tanto faz executar com lajota, com isopor e sem nada nessa região. Não tem função estrutural, é apenas para enchimento. E aqui os comprimentos, né? LX e LY. Para LX e LY, eu recomendo no máximo, como vocês vão ver aqui, um comprimento máximo da ordem de 4 a 4,5 metros, né? Até 5 metros pode se utilizar em lajes pré-moldadas, mas para projetos corriqueiros de casas, 4 a 4,5 metros já está ideal. Então não trabalhem com lajes pré-moldadas acima de 5 metros. Nunca projete laje pré-moldada para resistir, ou seja, caixas d'água. Em regiões de caixas d'água, trabalhem com lajes maciças nessas regiões. E nunca projete laje pré-moldada para laje de piso. Uma vez, em uma casa, o profissional de arquitetura me pediu, pois era uma necessidade, talvez econômica, não sei, do cliente. Nessa hora você tem que mostrar os prós e contras, que não é ideal, mas acabei fazendo o projeto, foi uma casa apenas, e o desconforto foi enorme. Executar uma laje de piso com laje pré-moldada não é igual uma laje maciça, que vai ter a melhor inércia. Então, para laje de piso, eu considero lajes maciças e vigas apoiadas em pilares e, no caso, descarregando em fundações, como se fosse uma laje de segundo piso ou uma laje de segundo teto. Então, a laje do primeiro piso eu considero como se fosse uma laje normal. Não é aquela laje apoiada simplesmente sobre a terra. Como antigamente se utilizava concreto farofa, com concreto seco, em que compactava-se o solo e executava apenas o concreto farofa. Então, não tinha uma laje armada, propriamente dita, etc. Então, recomendo laje maciça armada no piso do primeiro pavimento, no piso do segundo pavimento, do terceiro, do quarto, se tivesse mais andares aqui. Pode-se utilizar a laje pré-moldada, não tem problema nenhum. Então, no piso do segundo pavimento, nesse caso, nessa casa, foi projetada a laje de pré-moldada, em pré-moldado. E no teto do segundo pavimento também foi executada a laje pré-moldada, exceto nas áreas, logicamente, de carga de automóvel, onde recebe a laje maciça, e cargas de caixa d'água, onde também recebe a laje maciça. Então, apenas para o piso do primeiro pavimento, evitem laje pré-moldada, por uma questão de desconforto, vibrações excessivas. Fatores que influenciam diretamente nos pilares, nesse ponto da conversa com um profissional de arquitetura. Muito importante, né? No caso, nós temos o quê? No caso, nós temos a alvenaria, né, na planta de arquitetura. Alguns padrões devem ser definidos e alinhados com o arquiteto. Entre eles, temos o tipo de alvenaria, ou seja, o tipo do tijolo que vai ser utilizado na alvenaria. Vai ser tijolo furado? Vai ser tijolo maciço? Vai ser tijolo de bloco de concreto? São os três tipos de tijolos que permeiam a nossa realidade no dia a dia. Então, definir um ou outro vai repercutir no peso específico diferente e na carga final sobre nossas vigas e lajes. Um outro ponto a ser definido, um fator com o profissional de arquitetura, é a espessura final acabada da alvenaria, sabendo que o seu pilar deve respeitar o mínimo, a dimensão mínima estabelecida por norma, pela NBR 618, que é de 14 centímetros. Mas por uma questão prática de utilizar múltiplos de 5 centímetros nos elementos estruturais, sejam vigas ou colunas, trabalham com uma dimensão mínima de 15 centímetros para pilar. Se o arquiteto ou cliente deseja um pilar de 12 centímetros, explica direitinho que não é bacana, não é recomendável, está respeitando limites estruturais estabelecidos por norma. Então, com alguns quesitos de norma, lógico, todos devem ser respeitados, mas quando algum quesito de norma não é respeitado, você deve mostrar no seu cálculo que aquilo ali está passando de forma segura. Então, é um tipo de coisa que não vale a pena perder tempo ou se preocupar em ficar utilizando pilares com 12. É uma dor de cabeça que vem de graça. Então, trabalhe com pilares no mínimo 15 centímetros e você vai estar coberto pela norma. E o valor do pé direito? O valor do pé direito ele influencia diretamente no índice de flambagem do pilar, em que você pode ensinar, como eu vou ensinar com vocês aqui, você pode ensinar isso ao profissional de arquitetura. Bom, ainda nos fatores que influenciam diretamente nos pilares e por que esses fatores influenciam, né? Então, se vocês alteram a carga permanente ou estabelecem uma carga permanente maior ou menor de tijolo lá atrás, nessa fase, né, no caso nessa aula 1, na conversa com um profissional de arquitetura, você está diretamente influenciando
sobre as cargas que serão aplicadas sobre as vigas, sobre os pilares e sobre as fundações, né? Além disso, né, o pé direito, os pilares, a dimensão do pilar, o pé direito, ele irá influenciar, no caso, né, a flambagem, né, propriamente dita, acabando por ter um pilar curto, médio ou esbelto, como veremos mais adiante. Então, se essas questões não forem muito bem definidas, né, ainda na fase de projetos, né, e depois serem modificadas ao longo do projeto, então isso vai repercutir, reverberar em quê? Retrabalho. Retrabalho é a pior dor de cabeça para um gerente de projetos ou para um profissional de projetos. Então evitem retrabalho com essa conversa sadia, alinhando muito bem esses pontos, ainda nessa fase de pré-projeto. Tipos de alvenaria, né? Paredes. No caso, a parede inacabada. No caso, a alvenaria, o tijolo em si, ele pode ser um tijolo furado, né? Como esse tijolo baiano. O peso específico é de 1,20 toneladas por metro cúbico. E o tijolo, no caso, a alvenaria em tijolo maciço é de 1,6. Então, aqui no caso, preste atenção, que é o tipo de alvenaria, é o peso específico da alvenaria acabada. 1,20, que é o tijolo com chapisco, argamassa, reboco e assim por diante. Então, já a alvenaria acabada, ela tem esse peso para um tijolo furado. E para um tijolo maciço, vai ser em torno de 1,6 toneladas por metro cúbico. São valores ditados, estabelecidos em livros antigos, como o Aderson da Rocha Moreira, e pela norma também, esses valores batem. Então, são valores seguros que vocês podem anotar para a vida de vocês, para a vida profissional, para a sua vida profissional. E o tijolo de bloco de concreto, né? Ele possui um peso específico entre o tijolo maciço e o tijolo furado de 1,4, ou seja, entre 1,2 e 1,6. E ainda você teria a parede de drywall, né? No caso de drywall, eu coloquei um X porque a parede de drywall ela depende do tipo de perfil U utilizado, é, tipo de enchimento, placas de madeira, USB, enfim, uma série de placa de gesso, uma série de pequenos fatores. Mas, no todo, uma parede de drywall, se uma parede de alvenaria para o mesmo pé direito, ela pesa cerca de 600 a 800 quilos por metro, 700 quilos por metro em média, mais ou menos, uma alvenaria para um pé direito corriqueiro, uma parede de drywall para esse mesmo pé direito vai ter uma média de aproximadamente 100, 150 quilos por metro. Então é bem menor, né, a carga, a massa, a massa específica, o peso específico e o peso de um drywall em relação à alvenaria. Então, algumas vezes o cliente pode vir a mudar o projeto, né? A ideia da alvenaria durante a fase de projeto é muito importante que vocês amarrem em um documento, um e-mail, uma minuta de reunião, o tipo de alvenaria que foi acordado com o cliente. Porque se ele modifica a alvenaria durante o projeto, isso repercute em retrabalho, em refazer todo o projeto de estruturas novamente. Caso o cliente não observe ou não se atente, você tem que mostrar os prós e contras, tem que atentá-lo, tem que dar essa atenção em mostrar para o cliente o tipo de alvenaria existente na praça. Então você e o arquiteto, vocês chegam no cliente e mostram os tipos de alvenarias. Caso ele não opte por uma ou por outra, deixe por você, ou deixe em aberto, então você pode trabalhar com uma massa específica maior, que vimos até aqui, que é de 1,6 toneladas por metro cúbico para o tijolo maciço. Então, em caso de não definição, né, dessa alvenaria, você trabalha com uma alvenaria de 1,6 toneladas por metro cúbico. A espessura final acabada da alvenaria, né? Então, para a largura de tijolo sendo definida pelo preço do milheiro, é muito comum, às vezes, pelo fato de um preço de um milheiro de um tijolo de 6 centímetros de largura ser mais barato do que o preço de um milheiro de um tijolo com 9 centímetros de largura, naturalmente. Então, às vezes, pelo preço do milheiro, o arquiteto define o tipo de tijolo em função do preço e acaba tendo uma alvenaria com a parede final acabada de 11 a 12 centímetros. Isso não é bacana. Então, cabe a você, engenheiro ou engenheira, chegar no seu colega de arquitetura e explicar direitinho que o seu pilar tem que ter 14 centímetros ou 15 centímetros, que essa espessura final acabada deve cobrir, resguardar o seu pilar. Seu pilar não deve ficar à mostra. Então, um pilar de 15 centímetros, uma parede acabada de 11 a 12, vai ficar com as quinas à mostra, que é super antiestético.
Pela norma, as dimensões mínimas de um pilar são de 14 centímetros, a menor dimensão sempre de 14, mas em termos de projeto, sempre trabalho com múltiplos de 5. Então, nossa dimensão mínima a partir daqui e ao longo de todas as aulas será de 15 centímetros para pilares. Então, como eu falei anteriormente, né, sobre a quina, só enfatizando sobre as saliências que você deixa existente no pilar de concreto, caso este fique sobressaindo a espessura final da alvenaria acabada. Aqui é um desenho ilustrativo, no caso, a alvenaria, a relação alvenaria, interface com o pilar, largura de um pilar com 15 centímetros, uma parede acabada em que ela vai terminar com 16 ou 17, em vez de 11 ou 12, para vocês terem uma ilustração do nosso dia a dia, né? Nessa relação pilar-alvenaria. Então, a legenda, vocês normalmente vão ter a alvenaria seguida de um chapisco, tem cerca de 5 milímetros de espessura, depois virá o emboço, né, com cerca de 2 centímetros no máximo de espessura, e o reboco. O reboco acaba ficando em desuso nos projetos de hoje em dia. Antigamente era muito comum, nos anos 80, chapisco, emboço com reboco, anos 90, e depois acabou ficando em desuso, ou forma de baratear a obra, enfim. Já houve casos de ter o bloco de concreto apenas revestido por uma camada muito simples de gesso, por exemplo. Então tem alguns equipamentos que às vezes uma construtora acaba se utilizando para baratear, que não é uma forma correta de aplicar engenharia. Então, para o nosso caso, vamos trabalhar sempre considerando um chapisco e emboço para efeito de carga. Por isso, né, procure auxiliar o arquiteto ou arquiteta sobre as paredes, em que uma parede acabada com 16 a 17 centímetros seria ideal, em que considera um tijolo de 9 centímetros, um chapisco de 5 milímetros de cada lado, 2 vezes, emboço de 3 centímetros no máximo de cada lado, 2 vezes, né, para alojar um pilar de 15 centímetros. Então, procure nortear o colega de arquitetura sobre a espessura da parede acabada em função da sua dimensão mínima de pilar. E você, em contrapartida, você não ultrapassa esse valor de largura de pilar, como forma de honrar esse compromisso e deixar harmonioso o projeto entre arquitetura e estrutura. Aqui é um corte, né, do nosso desenho anterior, para apenas mostrar o cálculo da parede. Como a gente calcula o cálculo de uma parede? Nós temos o pé direito, nosso projeto é de 300 centímetros, o pé direito ele dista do topo do pavimento, do piso do pavimento 1 ao piso do pavimento 2, por exemplo. Para efeitos de altura de alvenaria, eu procuro considerar todas as vigas nesse pré-cálculo com altura de 40 centímetros. Se ela porventura modificar para 50 centímetros uma ou outra, em termos de cálculo estrutural, como veremos ao longo das aulas, isso não vai repercutir na parede, pois teremos 10 centímetros a menos de alvenaria. Nesse caso, considerando com 40, você já tem um limite aqui máximo de pé direito de alvenaria que não vai ser extrapolado, não vai ser ultrapassado. Então, 300 centímetros do pé direito subtraído de uma altura de 40 centímetros da viga, consideradas nesse pré-cálculo, repercutem numa altura de alvenaria de 260 centímetros de altura, 2,60 metros. No concreto armado, você pode trabalhar com centímetros ou em metros. Procure trabalhar com centímetros. Assim como em metálica, em milímetros, no concreto, a gente trabalha com centímetros. Então, alvenaria 300 menos 40, altura da alvenaria 2,60 metros. O peso específico, no caso, considerando tijolo de alvenaria, tijolo furado, não seria maciço, tijolo furado, ele vai ter um peso específico de 1,2 toneladas por metro cúbico. Então, aqui o tijolo maciço tem 1,6. No nosso cálculo, vamos considerar tijolo furado com 1,2 toneladas por metro cúbico. Então, a massa permanente da alvenaria, representada pelo G minúsculo, antigamente pelos livros antigos, a gente indicava a massa de alvenaria pelo G minúsculo, carga acidental pelo P minúsculo e o Q minúsculo, carga total. Então, o G minúsculo, representando a massa da alvenaria, vai ser equivalente ao seu peso específico vezes a sua espessura vezes a sua altura total. Peso específico 1,2 para o tijolo furado, corrijam aqui, não é tijolo maciço, tijolo furado, vezes a espessura da parede, considerando 15 centímetros,
Poderia considerar 17, eu considerei 15 para efeito de cálculo, e 2,60 metros de altura. Então, 0,20 toneladas por metro cúbico, transforma as unidades, cuidado, centímetros para metro, centímetros para metro. Todo mundo em metros pode, então, finalizar a equação encontrando cerca de quase 500 quilos por metro de peso de alvenaria. Notem como é que a alvenaria pesa, né? Isso aqui é até uma alvenaria de 1,2. Se eu utilizasse 1,6, aqui beiraria o quê? Os 600, 700 quilos por metro. Tentem fazer essa conta com o tijolo maciço, que teria 1,6, e vejam a diferença. Nesse caso, foi acordado com o cliente que ele utilizaria tijolo furado, cujo peso específico é de 1,2. Pé direito, largura do pilar. Entre esse outro fator, né, essa relação pé direito, largura do pilar, influencia diretamente aonde? Na flambagem. A flambagem vai ser diretamente influenciada por essa relação, que leva em consideração o comprimento do pilar, no caso 3 metros, o coeficiente de flambagem igual a 1, porque o pilar é travado em cima e embaixo, ou seja, em concreto armado, todos os pilares são travados na parte superior e na parte inferior, salvo projetos muito específicos. Mas casas, projetos de casas e edifícios, considere sempre o K igual a 1, que pois o pilar está travado na parte superior e na parte inferior. Então vamos considerar, por exemplo, um pilar com dimensões de 15 por 30. A partir daqui, a partir desse slide, eu preparei esse passo a passo para vocês ensinarem ou ajudarem um colega de arquitetura. Se o colega de arquitetura fizer esse cálculo, no seu projeto de arquitetura, ele já chega para a estrutura redondo. Ele fala, ó, já considerei a flambagem, já atende a flambagem. Pô, é bacana para o colega, a colega de arquitetura, pois ele aprende com você esse cálculo que faremos aqui passo a passo, e ele já agrega valor em seu projeto de arquitetura, além de chegar mais redondo para a estrutura. Já tem um fator já definido, evita retrabalho para ele e para você. Então, nós temos aqui a altura, a área, né, do pilar, 15 por 30, bem simples. Primeiro, calcular a área da seção transversal do pilar, 15 vezes 30, 450 centímetros quadrados. Em seguida, se calcula os momentos de inércia. Não precisa ensinar momentos de inércia, é confuso, é complexo, não precisa ensinar isso. Basta o professor de arquitetura saber como manusear essas fórmulas, para poder chegar no coeficiente de flambagem. Então, assim, se tem um pilar de 15 por 30, o momento de inércia é ao longo do maior comprimento, né? A inércia vai ser maior ao longo do maior comprimento, e a inércia vai ser menor ao longo da menor dimensão. Então, ao longo da maior dimensão, vocês vão ter a largura de 15 vezes o comprimento de 30 ao cubo, dividido por 12, uma inércia maior. E ao longo da menor dimensão, vocês vão ter a inércia menor, pois teremos o comprimento sem elevar ao cubo vezes a sua menor dimensão elevada ao cubo dividido por 12. Então, note a diferença de inércia. Para a gente, essa menor inércia irá definir o futuro do nosso pilar, se ele está adequado ou não. Em função do momento de inércia, calcula-se o raio de rigidez, que seria a raiz quadrada do momento de inércia menor dividido pela área do pilar. O momento de inércia menor é esse aqui, dividido pela área do pilar, encontra-se um raio de rigidez de 4,33 centímetros. Aqui é importante ressaltar para você, que está começando os projetos, a terem noção dos valores, a ordem de grandeza. Isso é importante para um calculista e projetista. Notem que a ordem de grandeza de momentos de inércia é em torno de 10 mil, 20 mil, 30 mil, né, para pilares, elementos de concreto armado. E ordem de grandeza de raio de rigidez para pilares de concreto armado é em torno de 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Então, é importante ter ordem de grandeza no ato de projetar. E, por fim, o coeficiente de flambagem ao longo da menor inércia, que seria o K, sempre igual a 1 para concreto armado, vezes o comprimento do pilar, a altura do pilar, dividido pelo raio de rigidez menor. Notem, 1, sempre que eu digo, é porque 99,99% recai em pilares travados na parte superior e na parte inferior. Então, caso o pilar seja destravado na parte superior, esse valor de 1 passa para 2. E assim por diante para cada situação. Mas, normalmente, travados embaixo e em cima, os pilares terão um K igual a 1. E um lambda de esse é o valor que você precisa chegar e explicar para o arquiteto. As contas são chatinhas, não fazem parte do mundo da arquitetura, com todo respeito, mas é importante vocês frisarem que o cálculo não é tão complicado e ele pode fazer isso no dia a dia. E chegar nesse valor de ordem de grandeza do coeficiente de flambagem. E tendo flambagem, ele vai comparar
com os limites ditados por norma. Para coeficiente de flambagem abaixo de 80, pela norma antiga, NB1, o pilar é classificado como pilar médio. E pela norma atual, NBR 618, o pilar abaixo de 90, ele é classificado como médio. Então, se vocês têm pilares, muita atenção, se vocês têm pilares cujo coeficiente de flambagem ele se localiza entre 40 e 90, você está bem resguardado. Por quê? Abaixo de 40 o pilar fica muito antieconômico. Ele é muito curto, muito seguro, mas é muito antieconômico. Entre 40 e 90 você tem um pilar mais econômico. Ele é ideal, ele é seguro. E acima de 90, fujam, porque você vai ter o pilar esbelto a super esbelto acima de 120. Pela norma antiga, é difícil mudar esse valor na cabeça de um calculista, um projetista que já trabalha já há alguns anos. Na minha cabeça ainda fica 80, sempre utilizo 80. Com todo respeito a quem faz a norma, são profissionais de alto gabarito, ensaios exaustivos, mas fica na cabeça do profissional antigo. É difícil você mudar isso da cabeça de um profissional. Você está começando agora com 90, você começa a projetar a partir de poucos anos agora. Imagine que mude para 100 no futuro. É difícil mudar na sua cabeça que 90 pode ser mudado para 100. Então, são, são vícios, assim, até bons, que ficam na cabeça de um projetista antigo. E os materiais de construção? Uma breve abordagem, se me permitem, já aproveitando esse ensejo que estava fazendo, olhei alguns alfarrábios antigos e trouxe aqui apenas para elucidar, trazer um conteúdo teórico para quem trabalha em obras, também principalmente, e na definição com o arquiteto sobre os tipos de materiais. O tijolo maciço, né, de cor branca, a ausência de óxido de ferro e muito alumínio, necessita de mais argamassa, porque é um tijolo menor. Então, tijolos menores requerem mais argamassa, né, para envolvê-lo do que tijolos maiores. Então, essa economia já começa por aí na obra, né? E uma vantagem muito peculiar do maciço é que ele facilita a identificação de filtrações na cozinha, numa área molhada. Ele é muito utilizado em caldeiras, áreas quentes. Eles possuem uma resistência de compressão de 1,5 a 4. Não se enganem, nunca utilizem tijolos para apoiar vigas de madeira, ou viga de concreto, ou viga de aço. Nunca. Sempre dispõe um pilar para apoiar uma viga. Antigamente se utilizava paredes para apoiar vigas e até lajes. Não façam isso, apenas para elucidar a capacidade de compressão, de resistência à compressão de um tijolo maciço. Então aqui é mais do mesmo do que eu falei para vocês, né? Apenas para reforçar. Tijolo furado, ou tijolo baiano, né? Ele tem os furos redondos, 2, 4, 6, 8 furos. Na teoria ele é mais resistente, né? E o prismático, que é de furos retangulares, a gente chama de furinhos prismáticos. De 2, 4, 6, 8, também tem 12, que é o tijolão, cor vermelha, enfim, tem certas ranhuras que aumentam a aderência com a argamassa e assim por diante. E com relação à classificação pela resistência à compressão, você tem os tijolos com menores resistências, como utilizados para vedação, apenas finalidade de vedar, e os portantes, para resistirem a alguma carga, alguma coisa que não recomendo. É apenas para elucidar que os tijolos possuem, do tipo C, D e E, tem esses valores de resistência à compressão, apenas para elucidar que vocês tenham esse conhecimento, né, na pauta. Mas não utilizem tijolos para resistirem à carga de vigas e lajes. E aparentes, são produtos de menores qualidades, definidos geralmente com grau de utilização, dilatação térmica, absorção inferior a 15%. E o tijolo estrutural, ele combina com concreto armado, pois contribui para os dois lados a carga suportada. Ele distribui, né, para as duas direções a carga suportada. Então, o tijolo estrutural ele pode ser utilizado e é até comum, está até em voga, né, muitos prédios, construções de tijolo estrutural. Exige mais cuidado com relação a prumo e etc. Tijolo cru, que tem esse aspectozinho aqui, um pouquinho levemente amarelado, né? Ele serve para encaixar tubulações também, passagem de tubulações, facilita um pouco. Um reboco, é, após o encaixe para evitar a infiltração de água, você sempre complementa com reboco, né? Então, é assim por diante. Mas a grande finalidade do tijolo cru é basicamente essa, né? De encaixe de elementos de, 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 de tubulação. E o cobogol?
o elemento vazado muito utilizado na região Nordeste, em regiões de climas quentes, né, em áreas comuns, corredores de prédios, assim por diante. E tem esse aspecto, varia a configuração geométrica de cada fabricante, lógico, mas é basicamente esse aspecto geométrico com elementos vazados aqui, que eu poderia delinear um X, mostrando que é elemento vazado, sempre façam isso, né, de acordo com as normas de desenho técnico. As propriedades dos tijolos comuns são essas, como eu falei anteriormente. Lembrem-se que, anteriormente eu frisei que o tijolo maciço acabado, ou seja, chapiço com argamassa, ele possui uma carga de 1,8, um peso específico de 1,8. Aqui é o peso específico do tijolo maciço propriamente dito, só o tijolo, sem chapiço com argamassa. Então, em vez de 1,8, é 1,7. E o tijolo furado, é, a alvenaria de tijolo furado acabada, ela tem 1,2 toneladas por metro cúbico. E o tijolo furado, propriamente dito, ou seja, sem chapiço, com argamassa e etc., só o tijolo, ele possui cerca de 1,1 toneladas por metro cúbico. Isso aqui, como eu falei, vem de normas e também que batem com os livros antigos. Então, são informações confiáveis, dados confiáveis. A dilação térmica de um tijolo, no caso do material, sempre que falar de dilação térmica, vocês terão uma unidade, no caso milímetros, vamos supor, por metro. Vocês podem colocar o numerador e o denominador com as mesmas unidades e assim eliminá-los e simplesmente chamar a dilação térmica pelo número de forma adimensional, ou seja, sem dimensões, sem as unidades. Então você encontra ou um valor como esse para a dilação térmica, caso precise, de milímetros por metro, ou de forma adimensional, pois elas já foram eliminadas anteriormente. Então aqui são ordens de grandeza. É importante ter essas ordens de grandeza em mente para a dilatação térmica, para não chegar num valor de 1,15, 1,5. Opa, está muito alto. Então são ordens de grandeza que vocês vão pegando ao longo dos projetos. Isolamento acústico e térmico, o tijolo furado, pelo fato de ele ter elementos vazados, ou seja, o ar, né, dentro do elemento, o ar ele serve como um isolamento térmico, né, o ar aprisionado nos tijolos. Então, o tijolo furado tem melhor acondicionamento térmico do que um tijolo maciço. E a uniformidade, né, dos tijolos é muito importante, pois a argamassa diminui a resistência das paredes. Então, quanto maior a argamassa aplicada na parede por uma falha de prumo, por exemplo, menor a resistência final da parede acabada. Ensaios. Desnível no tijolo deve ser no máximo de 3 milímetros. Aquele ensaio feito na obra, né, medindo aqui a perpendicularidade. É mais para a equipe de obra. Lajotas cerâmicas, como eu prometi aqui, para piso, vocês têm uma lajota cerâmica com esses elementos vazados, sempre indicado com X, né, elementos vazados. E para forro, vocês têm a lajota com os mesmos elementos vazados, porém sem essa aba, chama assim, aba, esse elemento pode ter um outro elemento, pesquisem, chama aqui de aba, a priori. Então, a lajota para piso ela tem uma aba intermediária, e a lajota para forro não tem essa aba, não, ela é desprovida dessa aba intermediária. Então, ela é mais resistente a receber cargas do que essa daqui, própria para forros. Essa é a diferença em que a lajota para piso recebe uma carga maior. E a lajota para forro, ela tem uma capacidade de carga ligeiramente inferior. Mas nunca considere isso no cálculo, é apenas para trazer esse conhecimento para você. Telhas são bem parecidas com os tijolos com relação à execução, propriedades, etc. Aqui eu trago algumas informações sobre telhas para o caso de projetos de cobertura de madeira. Tragam isso à tona, recuperem esses projetos de madeira em seus projetos. É importante a gente projetar tudo e não ignorar nenhum elemento, né? Então, tem telhas planas, conhecidas como francesa e etc. A inclinação em torno de 30%. E aqui esse valor é sempre importante para equipes de obra, orçamento, número de telhas por metro quadrado, ou seja, o gasto, né, de telhas por metro quadrado. Para telhas curvas, note que o consumo é maior de telhas por metro quadrado. As inclinações são parecidas, 30%. Isso aqui é muito importante para a execução de tesouras de madeira em telhados. A primeira coisa que eu observava é o tipo de telha definido pelo arquiteto ou pela arquiteta. Hoje em dia isso aí tá fora de, vamos chamar assim, fora de moda ou ignorado. O melhor termo é ignorado. Mas não se deve ignorar. O projeto de uma cobertura de madeira deve ser feito.
Então aqui tem um aspecto geométrico de uma telha canal, curva ou canal. A telha plan, né, ela dispõe de furinhos, né? Elas são essas telhas que têm esses formatos geométricos, são bem agradáveis também. Tem umas ranhuras, umas profundidades, pequenas escavações nelas para receberem parafusos. E a telha romana, que ela é bem agradável, arquitetonicamente falando, né? E o peso de uma telha, isso aqui também serve para projeto de cobertura de madeira, em torno de 1 quilo de telha romana, em uma unidade. Propriedades das telhas comuns, não vou perder muito tempo aqui, apenas resguardando que elas têm que ser o mais impermeável possível e isentas de sais solúveis. Testes. Teste do som é muito comum para elementos cerâmicos, em que você pega uma chave do carro ou um vergalhão de obra, bate contra a superfície de um elemento cerâmico, ele tem que ter aquele som parecendo com o som de uma louça, você batendo no metal contra uma louça. Então é um som fino, é um som que reverbera de forma fina. Então isso denota uma melhor qualidade, né? Um som mais compacto, uma melhor qualidade no elemento de tijolo ou de telha. A flexão, ela deve resistir, no caso, a uma pessoa. Cada telha tem que resistir a uma pessoa, tem que passar por esse teste, 70 quilos, no caso. Permeabilidade, a gente faz um teste, como será mostrado na figurinha aqui abaixo, em que vocês dispõem de um cano, que ele é colado, né, a uma telha, que está apoiada em 2 pontos. Vocês passam uma cola epóxi, você passa uma cola epóxi, durepox, em torno da interface do cano com a telha, veda bem, preenche com água nesse cano, e esse nível de água tem que permanecer por 24 horas. Caso isso aconteça, a telha passa no teste de permeabilidade, ou seja, não apresentará vazamentos. Caso esse desnível ele baixe, depois de 24 horas, significa dizer que houve vazamento pelos interstícios da telha. Então a telha não passou no teste de permeabilidade. Fabricação, como eu falei, é semelhante à do tijolo, é feita de madeira artesanal. O barro não poderá ser muito gordo, né? E nem muito magro. Muito gordo provoca fissuras no elemento, e muito magro ele torna o elemento mais poroso. A modelagem sempre é feita por extrusão, segredo de prensagem, etc. A secagem deverá ser bem mais lenta, geralmente é feita ao sol, né? É um trabalho todo artesanal. Quem já visitou isso nas aulas de materiais de construção sabe o que eu estou falando. Então é importante você que não teve essa oportunidade de visitar uma, uma, uma fábrica de telhas ou tijolos. Vale a pena. E o cozimento se assemelha a do cimento. É bem parecido com o cozimento do cimento. E a argamassa em si, como eu falei para vocês, em termos de projeto, assentamento de piso, uma espessura de projeto de cerca de 1 centímetro a 2 centímetros é suficiente para revestimento de parede e assentamento de piso. Então, mais do que isso, eu não considero no projeto. 2 centímetros está bom para um revestimento de piso, por exemplo, para o cálculo do peso final da laje. 2 centímetros aí está razoável. Quanto mais espessura da argamassa, no caso para a parede, menor a sua resistência, como já foi falado anteriormente. Aqui é a vista frontal de um tijolo com a sua argamassa e a vista lateral. Note que eu não estou trabalhando com cortes, vistas. Isso aqui já é naturalmente um diedro rebatido. Se acostumem com o rebatimento de vistas pelo diedro brasileiro. Vista frontal, rebate, tem a vista lateral. Fica um desenho elegante, fino, é um traço peculiar de um bom projetista. Se acostumar com o diedro brasileiro. E aqui, para efeito, né, de cálculo, considere 2 centímetros, né, independente de erros de obra, que venha a resultar em argamassa de 3, 4 centímetros, como eu falei anteriormente. 2 centímetros para efeito de cálculo está razoável. E quanto maior, né, o erro de prumo de um edifício, maior a espessura final da argamassa acumulada no último pavimento. Já vivenciei casos de projetos verificados em que a argamassa ela terminava com 7 centímetros, 8 centímetros no último pavimento, em prédios de múltiplos andares. Bem, nossa aula termina por aqui, a nossa aula 1. É, em breve estarei apresentando as demais aulas, 2, 3 e 4, onde estaremos mergulhando com maior profundidade no lançamento de cargas, debatendo sobre informações muito importantes de lajes, vigas, pilares e,
enfim, até chegarmos no dimensionamento da fundação. Iremos fazer várias aulas até terminarmos por completo todo esse ensejo de um projeto completo de concreto armado aplicado para uma casa, de modo passo a passo, sem uso de softwares. Muito obrigado.